Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui falando e hoje vamos aqui para a primeira aula do curso básico de Excel. Legal? E para essa primeira aula a gente vai falar aqui sobre formatação, tá? Alguns tipos de formatação, como formatação de células, tabela, bordas, etc. E também alinhamento, mesclar e centralizar célula e quebra de texto. Legal? Então vamos lá. Aqui temos esse exemplo, tá? Com algumas colunas, um cabeçalho aqui em cima e algumas informações aqui, tá? A gente tem um código, produto, unidade medida, quantidade em estoque, preço de custo, preço de venda e lucro, tá? Você pode ver que não dá para ler muito bem, parece que elas estão um pouco misturadas aqui. Pois é. Lembrando aqui que o Excel ele sempre vem no tamanho 843, tá? 64 pixels. Então toda vez que você abrir uma planilha nova, ele vai estar formatado dessa maneira. A coluna com 843 e a linha com 1275, tá? É sempre assim, esse é o padrão. Tá? Existem três maneiras de a gente alargar aqui essas colunas, tá? A primeira delas é simplesmente clicando entre uma coluna e outra, quando ela muda de cursor aqui, ó, vocês estão vendo? Que é uma barra, uma seta para esquerda e direita. Clique e arrasta, tá? Pode arrastar para onde você quiser. Segunda maneira, você pode selecionar duas colunas ou quantas colunas quiser. Clicar com o botão da direita aqui em cima, largura da coluna, tá? Da mesma forma, você pode clicar aqui também, largura da coluna, tá? Posso dizer que eu quero uma largura 18, ele estica todo mundo para essa largura definida como 18, ok? E a terceira dela, eu posso fazer um autoajuste. Um autoajuste funciona da mesma maneira que arrastar, mas ao invés de clicar e arrastar, eu com o cursor dessa maneira, clico duas vezes, ele já autoajusta. Posso também selecionar todas as colunas, clicar duas vezes, ele vai autoajustar todas elas de uma vez só. Tá? O mesmo funciona para a linha, tá? Clicando e arrastando a linha, ou então clicando duas vezes que ele autoajusta a linha, tá? Ok. Vamos aqui dar uma organizada melhor na planilha. Ficou com um espaçamento um pouco grande, né? Quando ele dá o autoajuste, ele se baseia naquela célula de conjunto de palavras maior. Por exemplo, aqui unidade medida é o que define o tamanho, o espaçamento da largura conforme essa célula, né? Se tivesse só unidade, por exemplo, ele se iria definir somente até aqui. Mas enfim, vamos fazer uma quebra de texto então, para a gente diminuir esse tamanho aqui e continuar mostrando as palavras aqui completas. Então, quebra de texto, tá? Você vê que a quebra de texto foi selecionada porque ele fica aqui em amarelo, tá? Vou então aumentar a altura da minha linha e vou dar uma diminuída na largura dessas colunas, tá? Vamos supor que seja, sei lá, até aqui. Legal? Ok. Os itens aqui já estão centralizados, tá? Eles poderiam estar tanto acima, no meio ou abaixo. Isso aqui no alinhamento vertical, quero deixar centralizado. Ou então nesse alinhamento horizontal, também quero deixar centralizado. Esses dois itens, para não ficar muito perdidos aqui, eu quero deixar também centralizado. Pronto. Beleza.
Vocês podem ver que falta a gente colocar esses números na moeda em real, né? Mas vamos fazer isso. Mas primeiro vamos definir uma borda aqui. Quando a gente seleciona tudo, a gente pode usar essa forma simples aqui de todas as bordas. Legal? Ele já deixou uma borda aqui estabelecida para todo mundo. Linha em coluna, todo mundo preenchido com borda. Tá? Eu posso agora também inserir uma nova linha. Quando eu clico aqui, ele faz essa seleção. Tá vendo? Posso clicar na linha 2, clicar na linha 3, na linha 4, na primeira linha. Clico no botão direito aqui, inserir. Ele insere uma linha. Tá? Apenas para dar um espaçamento aqui, para não ficar muito colado aqui com o rodapé. Da mesma forma, eu vou inserir uma nova coluna. Clicando aqui na primeira, clico no botão direita, inserir. Vou arrastar um pouquinho, pronto. Legal, né? Agora vamos dar uma cor aqui para esse cabeçalho. A gente pode selecionar daqui do B até o H, clicando e arrastando. Vamos dar uma cor aqui de azul, por exemplo. Legal. Agora, para mostrar de como funciona aquela borda que a gente tinha definido, estou selecionando aqui dos itens, do primeiro item aqui, papel higiênico, até o último, maciante, né, do código ao lucro. Com ele selecionado, clico no botão direito, formatar células. Pronto. Aqui eu tenho o menu borda. Tá? Essa forma aqui da borda é como eu vou desenhar as bordas da minha célula. Eu posso tanto colocar pontilhado, traço e ponto, uma borda mais grossa, etc. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa linha pontilhada, clicar em cima dessa linha aqui preta, tá? Que representa o mesmo desenho que está nas minhas células, tá? Só está numa forma expandida. Por exemplo, se eu estou selecionando isso aqui tudo, ele quer dizer para mim que as minhas linhas estão pretas, são todas as linhas pretas, e as minhas colunas estão pretas também. Então todas as colunas estão pretas e ao redor também está preto. Então é isso que está representado. Por exemplo, se eu clicar aqui na pontilhada e aqui na coluna, quando ele mudar isso aqui para o pontilhado, ele vai mudar cada linha da coluna com o pontilhado. Pronto. Foi isso que ele fez. Tá? Então você pode desenhar ali a borda de qualquer maneira, com cor, com linha, linha mais grossa, etc. Tá? E aqui em cima fica apenas o resumo dessas possibilidades. Tá? Você também tem esse modo desenhar a borda. Ok? Mas vamos deixar isso para uma outra aula. Então, faltou aqui a gente definir a nossa moeda, né? Vamos selecionar tudo o que tem relacionado à moeda, que é do preço, preço-custo, preço de venda e lucro. E vamos definir um formato, tá? Aqui já vem com alguns resumos de formato, tá? Tem até a moeda aqui já. Inclusive aqui que já tem formato de número de contabilização, aqui já pode colocar, por exemplo, o real, tá? Tem moeda, porcentagem e para você botar em separador de milhares também. Você também tem essa forma aqui mais completa dentro de número aqui. Tá? Então, no número, moeda, ele já vem com padrão o dólar. Eu posso ficar procurando aqui o real. O real vai estar aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu posso digitar. Deixa eu ver. Não, ok.
Uma linha meio ruim de procurar realmente. Ok. Dólar, ien, euro. Tá, tá, tá. Por isso que eu não recomendo procurar aqui e ir direto naquele da contabilidade lá em cima. Opa. Tinha acabado de clicar aqui. Ok. Bom, já passei aqui de novo. Aqui. É realmente muito ruim procurar nessa lista. Inclusive, ela tem outra forma de moeda, que não é no real e cifrão, que é representar pelas letras. Por exemplo, real aqui pelo BRL, né? E o dólar também tem lá embaixo como o USD, né? United States Dollars. Beleza? Então, tem todas as moedas do mundo aqui. Então, vamos usar aqui já essa opção aqui já pré-estabelecida do real. Beleza? Temos aqui a unidade, a quantidade. Agora aqui na unidade, vamos supor que fosse um percentual da unidade, tá? Quando a gente coloca o percentual, ele vai para 2000. Sim, ele vai para 2000 porque aqui está 20. Da mesma forma que 1 é 100 e 2 é 200, então 2000 desculpa, então 2 é 200, 20 é 2000, tá? Então, a forma de representar aqui o percentual seria entre 0 e 1 para 100%. Então, por exemplo, 0,1 seria 10%, tá? Mais uma vez, formatando em percentual todo mundo, você pode já chegar e já colocar o percentual direto. Tá? Eu quero que seja 5%. Pronto. Só o fato de digitar 5, já estando na formatação de porcentagem, ele já vai entender que é 5%. Tá? Você não precisa colocar 0,5, porque aí ele vai entender que é 0,5%. Tá? Aqui. E não 5%. Ok? Mas por que apareceu 1%? Porque ele está com uma casa decimal, mas não está formatado dessa maneira. Ele está formatado sem casa decimal. Quando eu clico para aparecer casa decimal, ele me mostra agora. Tá? Quantas casas decimais eu quiser à direita. Beleza? Ok. Bom, o que mais faltou aqui? A gente pode aqui em cima definir uma fonte. Posso mudar para um outro tipo de Arial, por exemplo. Eu posso colocar em negrito, itálico, sublinhado, enfim, da maneira que quiser. Posso também aumentar a letra, tá? E posso também mudar o tipo de alinhamento aqui. Tá? Existe um alinhamento dessa forma vertical, um alinhamento do lado oposto, tá? Um alinhamento vertical também assim. Agora, por que esse aqui poderia ser útil? Esse aqui, por exemplo. Bom, esse seria útil, por exemplo, se a gente colocasse, sei lá, listagem de produtos. Aí você tem aqui uma listagem de produtos, tá? Mas eu não quero que ele seja um cabeçalho, eu quero que ele fique aqui, por exemplo, ao lado. Ok, sem problema. O que a gente pode fazer é mesclar a célula. Ele vai estar mesclando desde o início, tá? Ele fica como se fosse uma célula única, tá? E alinhando assim, girar texto para cima. Faltou o que agora? Faltou centralizar. Pronto, centralizado. E para
não ficar solto, a gente pode colocar uma borda. Ó, até agora dessa forma, apenas uma borda externa. Não preciso fazer todas as bordas, porque senão ele vai sobreescrever aquela borda que a gente tinha feito, tá? Então eu quero só a borda externa. Pronto. E um negrito aqui talvez. Bom, vamos voltar aqui do jeito que estava, por exemplo. Vamos tirar desse jeito, ele volta ao normal, tá? Existe também um alinhamento de qualquer ângulo que você queira. Por exemplo, eu quero, sei lá, 60 graus. Ele vai fazer o alinhamento dessa forma, tá? Você vai precisar, por exemplo, largar um pouco para as palavras se encaixarem. E o que mais? Bom, por exemplo, formatamos aqui nossa tabela. Vamos supor que eu fosse adicionar mais uma coluna aqui, sei lá, validade. Tá? Validade, eu coloco 16 de agosto de 2016. Tá? Ele entendeu isso como data? Talvez, tá? Mas a gente pode colocar aqui como data abreviada. Pronto. Ele tá como data aqui em cima. Vamos ajustar aqui todo mundo. Todo mundo tá com a mesma validade. Beleza. Mas será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Preencher aqui, botar a borda, botar a cor, etc. Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, selecionar essa coluna que já está formatada. Clicar aqui nesse pincel de formatação. Beleza. A borda aqui ao lado está piscando, selecionada. Clicar exatamente nessa coluna. Pronto. Ele vai formatar igual. Vai formatar igual. Inclusive, ele formatou não com pontilhado aqui. Seria necessário selecionar duas para ele manter o mesmo padrão. Pronto. Pontilhado, ponto. E fechou a formatação. Legal? Legal. O Excel, por exemplo, quando você quiser fazer uma tabela e formatar, vou pegar um outro exemplo aqui, ele já te traz uma forma de formatar. Por exemplo, nesse aqui, formatar tabela, ele já estabelece alguns estilos de tabela. É clara, média, escura. Por exemplo, esse claro aqui, ele fala é nesse campo que está a sua tabela? Sim. Pronto. Ele já define a sua tabela, inclusive ele já coloca o filtro, tá? Filtro a gente vai falar na próxima aula. E também aqui em cima ele tem estilo da célula. Eu quero que esses itens aqui sejam diferentes. Sei lá. Quero que sejam percentual ou tenham dados ou tenham uma formatação, enfim. Você tem umas possibilidades aqui que ele já te estabelece, tá? Tudo aquilo que a gente falou, ele está apenas resumindo de algumas formas aqui, tá? Como um título também, tá? É apenas para facilitar. De toda forma é isso, pessoal, tá? Ficando alguma dúvida, por favor, escrevam aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para vocês continuarem acompanhando os vídeos. E, gostando, dê like lá embaixo, por favor. Fica aqui um abraço e até a próxima.